aí, seus caiporas, tudo beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips. Neste vídeo, iremos analisar os jogos do dia 7 de outubro. Iremos utilizar a própria plataforma da Casa de Apostas para fazer as análises e complementá-las com outros recursos. Não se esqueçam que as análises aqui demonstradas são de minha opinião e não para entradas, beleza? No final deste vídeo teremos o nosso bilhete Caipora. Fique até o final para conferir, hein? Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e não se esqueçam de deixar seu palpite nos comentários. Ative as notificações para ficar por dentro de todos os nossos palpites diários. Beleza, galera? Sem mais delongas, bora pra intro! Fala, meus amigos caiporas, vamos começar aqui então. Separei Vitória Casa para o primeiro tempo entre Eastern e Changshuipo. Por que eu separei esse jogo com esse mercado no campeonato de Hong Kong? Eu separei porque o Western ele tem 90% de probabilidade de vitória e no histórico recente ele tem 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Changshuipo tem 6%. No histórico de partidas entre as duas equipes temos 2 vitórias para o Western, com a média de 4 gols. Tá? Em séries, nenhuma das duas equipes tem empates nos últimos 5 jogos, e nos últimos encontros das duas equipes, os 2 jogos o Western venceu por 4-0. Nos últimos jogos no campeonato das duas equipes, temos vitória no primeiro tempo do Western na maioria das partidas. Tá? Então eu acredito que para essa partida nós teremos vitória no primeiro tempo para casa. Beleza? Próxima partida, Al-Wasal versus Admin Club. Separei over meio gol no primeiro tempo para essa partida. O Al-Wasal, ele tem 72% de probabilidade de vitória e 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Não perde a 9 partidas. Enquanto o Admin tem apenas 22% nos últimos 9 jogos e não vence a 8 partidas. No histórico de partidas temos 15 vitórias para o Al-Wasal. E para o Admin temos 8 vitórias, 6 empates. A média de gols ultrapassa os 3,5 gols. Em séries, o Al-Was em 10 jogos ele vem marcando gols e o Admin não vence a 3 jogos. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over 3,5 gols na maioria das partidas, tá? E verificando nessas partidas, temos over gol no primeiro tempo. Então, para essa partida, eu acredito que teremos over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Herediano versus Deportivo Saprissa, Costa Rica. Separei under 3,5 gols para essa partida. Por que eu separei isso? O Herediano ele está com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e a probabilidade de vitória está equilibrada entre as duas equipes, enquanto o Saprissa tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. No histórico de partidas das duas equipes está bem equilibrado, 37 partidas para o Herediano, 29 empates e 36 para o Saprissa. A média de gols ultrapassa os 2,5 gols. Em séries, o Herediano não perde as 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes tivemos over 1,5 gols na maioria das partidas, under 3,5 em 5 das 6 partidas disputadas entre as duas equipes. E nos últimos jogos no campeonato das duas equipes, tivemos under 3,5 gols na maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos under 3,5 gols. Próxima partida, Trapani versus San Giovanni. Separei Casa para marcar o primeiro gol. Por que eu separei este mercado? Eu separei porque o Trapani tem 81% de probabilidade de vitória para esta partida. O San Giovanni não vence a 4 partidas, está com 22% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Enquanto o Trapani ele vence as 5 partidas, está com 49% nos últimos 9 jogos. No histórico de partidas entre as duas equipes, temos 23 vitórias para o Trapani, 1 empate e 5 vitórias para o San Giovanni. E a média de gols ultrapassa os 4 gols. Em séries, temos 5 jogos que o Trapani vem marcando gols. E nos últimos encontros das duas equipes, tivemos over 3,5 gols na maioria das partidas. Beleza? E verificando nos últimos jogos no campeonato das duas equipes, temos over 3,5 gols nas últimas partidas. Nos últimos encontros, o Trapani veio marcando o primeiro gol. E nos últimos jogos no campeonato também, o Trapani ele marca o primeiro gol da partida na maioria das vezes. Então eu acredito que para essa partida teremos
primeiro gol para casa, beleza? Próxima partida, Shindia versus Progresso. Separei over 1,5 gols para essa partida. O Shindia, ele tem 71% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Progresso tem 6%, perdeu todas as partidas e tem um empate. Nos últimos jogos no campeonato das duas equipes, tivemos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over 1,5 gols. Próxima partida, Stermur versus Scala. Separei vitória para Scala no primeiro tempo. O Scala ele tem 87% de probabilidade de vitória, enquanto o Stermur ele perdeu todas as 9 partidas nos últimos 9 jogos. Temos 9 vitórias para o Scala, 0 empates e 2 vitórias para o Stermur no histórico de partidas. E a média de gols ultrapassa os 4,5 gols. Nos últimos encontros das duas equipes, tivemos vitória no primeiro tempo do Scala. Então nessa partida teremos vitória no primeiro tempo para Scala. Próxima partida, Flora Tallinn versus Kuressaare. Separei Flora Tallinn para marcar o primeiro gol nesta partida. O Flora ele tem 72% de probabilidade de vitória, ele não perde as 7 partidas, tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Enquanto o Kuressaare ele não vence a 4 partidas, tem 33% de aproveitamento. No histórico de partidas entre as duas equipes, temos 45 vitórias para o Flora, um empate e 3 vitórias para o Kuressaare. E a média de gols ultrapassa os 3,5 gols. Em séries, o Kuressaare vem sofrendo gols nos últimos 10 jogos, e o Flora, como eu disse, ele não perde. E nos últimos encontros das duas equipes, tivemos over 2,5 gols na maioria das partidas, e o Flora veio marcando o primeiro gol. Nos jogos do campeonato também o Flora vem marcando o primeiro gol. Então eu acredito que para essa partida teremos primeiro gol para casa. Próxima partida, Partizan Belgrade versus Miladost. Separei over meio gol no primeiro tempo para essa partida. Por que eu separei isso? O Partizan ele está com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, tem 73% de probabilidade de vitória, enquanto o Miladost tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. No histórico de partidas entre as duas equipes, o Partizan venceu 19 partidas, temos 3 empates e 3 vitórias para o Miladost. A média de gols ultrapassa os 3 gols. Em séries, o Partizan está vencendo as 5 partidas e o Miladost vem marcando gols nos últimos 8 jogos. Nos últimos encontros entre as duas equipes, temos over 1,5 gols na maioria das partidas, com gols no primeiro tempo. E nos últimos jogos no campeonato do Partizan, ele vem marcando gols no primeiro tempo. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over gol no primeiro tempo. Próxima partida, Cliftonville versus Dungannon. Separei over meio gol no primeiro tempo para essa partida também. Por que eu separei isso? O Cliftonville ele está com 71% de probabilidade de vitória, 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Não perde as 5 partidas, enquanto o Dungannon ele tem 39% nos últimos 9 jogos. No histórico de partidas das duas equipes, temos 34 partidas para o Clifton, 14 empates e 8 partidas para o Dungannon. E a média de gols ultrapassa os 3 gols. Em séries, o Cliftonville vem marcando gols nos últimos 5 jogos, e nos últimos encontros tivemos over 2,5 gols na maioria das partidas. Nos últimos jogos no campeonato das duas equipes, tivemos over gol no primeiro tempo. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over gol no primeiro tempo. Próxima partida, Penibond versus The New Saints. Separei também over meio gol no primeiro tempo para essa partida. O New Saints tem 70% de probabilidade de vitória, 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Penibond ele está com 56%. No histórico de partidas das duas equipes, temos 3 vitórias para o New Saints, 4 empates e nenhuma para o Penibond. E a média de gols ultrapassa os 3 gols. Em séries, nenhuma das duas equipes está empatando nos últimos 5 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, tivemos over gol no primeiro tempo. E verificando os últimos jogos no campeonato, também tivemos over gol no primeiro tempo. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over meio gol no primeiro tempo. Próxima partida, Osijek versus Rodez. Separei over 1,5 gols para essa partida. Por que eu separei isso? Osijek tem 69% de probabilidade de vitória, tem 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Rodez tem 17%. No histórico de partidas das duas equipes, temos 7 vitórias para o Osijek, 2 empates e 1 vitória para o Rodez. E a média de gols ultrapassa os 3 gols. Em séries, o Osijek vem sofrendo gols nos últimos 6 jogos, e o Rodez ele não empata as 5 partidas, tem apenas 1 vitória nessas 5. Nos últimos encontros das duas equipes, tivemos
over 1,5 gols na maioria das partidas. E nos últimos jogos no campeonato das duas equipes também tivemos over 1,5 gols. Então para essa partida nós vamos ter over 1,5 gols. Próxima partida, Freiberg versus Koblenz. Separei over 2,5 gols para essa partida. Por que eu separei isso? O Freiberg ele tem 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, tem 70% de probabilidade de vitória, enquanto o Koblenz ele está com 11% de aproveitamento, venceu apenas uma partida nos últimos 9 jogos. Em séries, o Freiberg vem sofrendo gols nos últimos 10 jogos e o Koblenz vem perdendo nos últimos 4. Nos últimos jogos no campeonato das duas equipes, tivemos over 2,5 gols em quase todas as partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over 2,5 gols. Próxima partida, Real Madrid feminino versus Vídea Real. Separei vitória no primeiro tempo para o Real Madrid. Por que eu separei isso? O Real Madrid tem 79% de probabilidade de vitória, está com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Vídea Real ele tem 22% de aproveitamento e ele está perdendo a 3 partidas. No histórico de partidas das duas equipes, temos 5 vitórias para o Real Madrid e a média de gols ultrapassa os 2,5 gols. Em séries, o Real Madrid vem vencendo a 4 partidas e o Vídea Real vem perdendo a 3. E nos últimos encontros tivemos vitória do Real Madrid no primeiro tempo. Nos últimos jogos no campeonato também das equipes, também temos vitória no primeiro tempo do Real Madrid. Então eu acredito que o Real Madrid vencerá o primeiro tempo dessa partida. Beleza? Próxima partida, Omonia Nicosia versus Akaki. Separei o que para essa partida? Separei over meio gol no primeiro tempo. Por que eu separei isso? O Omonia ele tem 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e tem 71% de probabilidade de vitória, enquanto o Akaki ele tem 22% de aproveitamento. No histórico de partidas, as duas únicas partidas o Omonia venceu e a média de gols ultrapassa 1,5 gols. Em séries, o Akaki vem sofrendo gols nos últimos 10 jogos e o Omonia ele não tem derrotas nos últimos 5. Nos últimos encontros das duas equipes tivemos vitória do Omonia. Nos últimos jogos no campeonato das duas equipes temos over goal no primeiro tempo, tá? Então eu acredito que para essa partida nós teremos over goal no primeiro tempo. Próxima partida, Celtic versus Kilmarnock. Separei over 1,5 gols para essa partida. Por que eu separei isso? Temos 80% de probabilidade de vitória para o Celtic, ele tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Kilmarnock ele não vence as 6 partidas. No histórico de partida das duas equipes, temos 76 vitórias para o Celtic, 19 empates e 9 para o Kilmarnock. E a média de gols ultrapassa os 2,5 gols. Em séries, o Celtic não empata 5 partidas e o Kilmarnock vem sofrendo gols nos últimos 6 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, o Celtic venceu a maioria das partidas e temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos no campeonato das duas equipes, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over 1,5 gols. Próxima partida, Braga versus Rio Ave. Separei over meio gol no primeiro tempo para essa partida. Por que eu separei isso? Temos 73% de probabilidade de vitória para o Braga, 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. E o Rio Ave ele não vence as 6 partidas, tem 33% de aproveitamento. No histórico de partidas temos 20 vitórias para o Braga, 12 para o Rio Ave e 16 empates. A média de gols ultrapassa os 2 gols. Em séries, o Braga vem vencendo a 3 partidas e o Rio Ave vem sofrendo gols nos últimos 6 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, tivemos over gol no primeiro tempo. Então, eu acredito que para essa partida, nós teremos over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Antalyaspor versus Galatasaray. Separei over 1,5 gols para essa partida. Por que eu separei isso? Temos 59% de probabilidade de vitória para o Galatasaray jogando fora de casa e ele está com 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Antalyaspor, apesar de ele vencer as últimas 2 partidas, ele tem 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. E no histórico de partidas das duas equipes, temos 28 vitórias para o Galatasaray, 16 empates e 7 vitórias para o Antalyaspor. A média de gols ultrapassa os 2,5 gols. E em séries, as duas equipes, o Antalyaspor vem marcando gols nos últimos 6 jogos e o Galatasaray vem vencendo. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos no campeonato das duas equipes, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas, apenas uma partida do Istambul contra o Galatasaray que foi 1-0. Beleza? Então para essa partida, over 1,5 gols.
Próxima partida, Al-Waqt versus Al Hilal Saud. Separei over goal no primeiro tempo para essa partida. Por que eu separei isso? Temos 82% de aproveitamento para o Al Hilal e o Al-Waqt tem 28%. Temos 82% de probabilidade de vitória para o Al Hilal jogando fora de casa e 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Al-Waqt tem 28%. Em séries, as duas equipes não empatam nos últimos jogos, e nos últimos jogos no campeonato das duas equipes temos over meio gol no primeiro tempo, tá? Então eu acredito que para essa partida nós teremos over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Inter Miami versus Cincinnati. Separei over 1,5 gols para essa partida. Por que eu separei isso? Temos 49% de probabilidade de vitória para o Inter Miami e no seu race temos 4 partidas que ele não vence, com 50% de aproveitamento. Enquanto o Cincinnati tem 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. E no histórico de partidas temos 5 vitórias para o Inter Miami, 1 empate e 2 vitórias para o Cincinnati. A média de gols ultrapassa os 5 gols. Em séries, as duas equipes vêm marcando gols nas últimas partidas. E nos últimos encontros das duas equipes tivemos over 1,5 gols na maioria das partidas. Verificando os últimos jogos no campeonato das duas equipes, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas, só uma partida do Cincinnati controlando, que foi 1-0, beleza? Então, para essa partida, over 1,5 gols. Próxima partida, Estoril versus Benfica. Separei over 1,5 gols para essa partida. Temos 75% de probabilidade de vitória para o Benfica jogando fora de casa, e ele tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Estoril tem 39%. No histórico de partidas das duas equipes, o Benfica venceu 21, temos 4 empates e nenhuma vitória do Estoril. E a média de gols ultrapassa os 2,5 gols. Em séries, o Estoril vem marcando gols nos últimos 10 jogos e o Benfica não tem empates nos últimos 5. E verificando nos últimos encontros das duas equipes, temos 4 jogos que ultrapassam over 1,5 gols e 2 que não ultrapassam. Jogando na casa do Estoril, a maioria dos jogos também ultrapassa over 1,5 gols. E nos últimos jogos no campeonato das duas equipes, temos over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu acredito que teremos over 1,5 gols. Próxima partida, temos 74% de probabilidade de vitória para o Real Madrid. Ele tem 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Osasuna tem 33%. No histórico de partidas das duas equipes, temos 28 vitórias para o Real Madrid, 10 empates e 5 vitórias para o Osasuna. A média de gols ultrapassa os 3 gols. Em séries, o Real Madrid vence a 3 partidas e nos últimos encontros das duas equipes tivemos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos no campeonato das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas do Osasuna e uma partida apenas do Real Madrid, que foi 1-0 em cima do União Berlim. Beleza, galera? Então, para essa partida, over 1,5 gols. Próxima partida, Genoa versus Milan. Separei também over 1,5 gols para essa partida. Temos 50% de probabilidade de vitória para o Milan jogando fora de casa, 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para ele e 56% de aproveitamento para o Genoa. No histórico de partidas entre as duas equipes, temos 21 vitórias para o Milan, 7 empates e 7 vitórias para o Genoa. A média de gols ultrapassa os 2 gols. Em séries, as duas equipes estão numa série que o Genoa ele sofre gols nos últimos 5 jogos e o Milan ele não perde as 5 partidas. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas e jogando na casa do Genoa, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos no campeonato das duas equipes, temos over 1,5 gols na maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over 1,5 gols. Próxima partida, Inter de Milão versus Bologna. Separei também over 1,5 gols para essa partida. Temos 70% de probabilidade de vitória para o Inter de Milão e no seu histórico recente ele tem 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Bologna tem 56%. No histórico de partidas das duas equipes, o Inter de Milão venceu 31 partidas, temos 8 empates e 11 vitórias para o Bologna. E a média de gols ultrapassa os 3 gols. Em séries, o Inter vem marcando gols nos últimos 10 jogos e o Bologna não perde as 5 partidas. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. E jogando na casa do Inter de Milão, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos no campeonato das duas equipes, temos over 1,5 gols nas últimas partidas. Porém, Bologna, 3 partidas, ele empatou por 0-0. Beleza? Mas eu acredito que para essa partida, nós teremos over 1,5 gols. Próxima partida, Southampton versus Rotherham. Separei
over 1,5 gols também para essa partida. Por que eu separei isso? O Southampton ele tem 71% de probabilidade de vitória. Temos um Race de 50% de aproveitamento e ele venceu as 2 últimas partidas. O Rotherham ele não vence as últimas 5 partidas e ele tem 17% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. No histórico, o Rotherham venceu a única partida que disputaram por 3-1. Em séries, o Rotherham vem sofrendo gols nas últimas 10 partidas. E o Southampton ele não empata 5. Verificando os últimos jogos no campeonato das duas equipes, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, eu acredito que teremos over 1,5 gols. Próxima partida, Borussia Dortmund versus Union Berlin. Separei over 1,5 gols para essa partida. Por que eu separei isso? Temos 61% de probabilidade de vitória para o Dortmund e na forma recente temos 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Enquanto o Union Berlin ele não vence as 6 partidas, perdeu todas. Verificando no histórico de partidas das duas equipes, temos 9 partidas para o Dortmund, 0 empates e 3 partidas para o Union Berlin. E a média de gols ultrapassa os 4 gols. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas. E na casa do Dortmund também temos over 1,5 gols em todas as partidas. Nos últimos jogos no campeonato das duas equipes, temos over 1,5 gols na maioria das partidas. Então acredito que para essa partida nós teremos over 1,5 gols. Próxima partida, Burnley versus Chelsea. Separei over meio gol no primeiro tempo para essa partida. Por que eu separei isso? O Chelsea ele tem 55% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, tem 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Burnley tem 39%. No histórico de partidas das duas equipes, o Chelsea venceu 11, temos 4 empates e 2 partidas para o Burnley. A média de gols ultrapassa os 3,5 gols. E em séries, o Burnley não vence a 4 partidas e o Chelsea ele não empata as 5 partidas, venceu 3. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over meio gol no primeiro tempo. E nos últimos jogos no campeonato das duas equipes também temos over gol no primeiro tempo. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over meio gol no primeiro tempo. Próxima partida, Luton Town versus Tottenham. Separei over 1,5 gols para essa partida. Por que eu separei isso? O Tottenham tem 67% de probabilidade de vitória, tem 67% também no seu race nos últimos 9 jogos. E no Luton Town ele tem 28% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Em séries, o Luton Town vem sofrendo gols nos últimos 9 jogos e o Tottenham vem marcando nos últimos 10. E nos últimos jogos no campeonato das duas equipes, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Próxima partida, Vasco da Gama e São Paulo. Separei over 1,5 gols para essa partida. A probabilidade de vitória está bem equilibrada e nos últimos 9 jogos o São Paulo tem 44% de aproveitamento, enquanto o Vasco da Gama tem 67%. Em casa, o Vasco da Gama vem vencendo a 4 partidas. E no histórico de partidas, temos 19 vitórias para o São Paulo, 9 empates e 7 vitórias para o Vasco. A média de gols ultrapassa os 2,5 gols. Em séries, o Vasco vem marcando gols nos últimos 5 jogos e o São Paulo vem marcando gols nos últimos 9. Verificando nos últimos encontros das duas equipes, tivemos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E na casa do Vasco, tivemos over 1,5 gols em todas as partidas. Nos últimos jogos no campeonato das duas equipes também temos over 1,5 gols na maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over 1,5 gols. Próxima e última partida, Corinthians e Flamengo. Separei para ambas as equipes receberem um cartão amarelo na partida. Por que eu separei este mercado? Temos uma disciplina das duas equipes que não é muito boa. As duas equipes têm uma média acima de 2 cartões por partida. Tá? E o Anderson Daronco ele tem apenas uma média no Campeonato Brasileiro de 3,8 cartões amarelos por partida e 4,2 cartões por jogo. Verificando o histórico do Daronco em campeonatos nacionais, ele aplica 2 cartões na maioria das partidas e sendo acima de um cartão para cada equipe. Então para essa partida eu acredito que teremos um cartão para cada equipe. Beleza, galera? Vou transferir vocês para o nosso bilhete caipora. Fala, galera, muito obrigado por terem me acompanhado até aqui e eu vou apresentar para vocês o nosso bilhete caipora. Separei over meio gol no primeiro tempo para o Mona Nicosia versus Akaki, over meio gol no primeiro tempo para Penny Bond versus Daniel Santos, over meio gol no primeiro tempo para Cliftonville versus Dunganon, over meio gol no primeiro tempo para Awaz versus Admin Club.
separei vitória casa no primeiro tempo para Eastern versus Changshuipo. E para o próximo bilhete, separei ambas as equipes receberão um cartão em Corinthians e Flamengo, over 1,5 gols para Luton Town versus Tottenham, over 2,5 gols para Freiburg versus Koblenz, over 1,5 gols para Inter de Milão versus Bologna e vitória casa no primeiro tempo para Real Madrid feminino e Vidia Real. Beleza, galera? E vocês que estão nos acompanhando até o final deste vídeo e ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita e inscreva-se para receber essas insights que trazemos todos os dias para vocês. Até o próximo vídeo, valeu!